No capítulo anterior. E agora eu vim já reservar a passagem do ônibus para Tirana. E amanhã eu volto para a capital. O ônibus que vai é esse aqui, ó. Ele vai tanto para Ksamil quanto para as ruínas de Butrint. Depois de uns 40 minutos de viagem, estamos aqui em Ksamil. Aparentemente achei o que eu encontrava, uma praia de areia, pelo menos. Olha só, areia. É uma areia estranha, mas pelo menos é areia. Pronto, povo, entrei na água. Só o fato de não ter aquelas pedras para machucar o teu pé já tá ótimo. Se eu soubesse que eu ia entrar assim na água, que a praia era aqui tão boa, eu tinha vindo bem mais cedo, tinha acordado cedão. Bom, eu saí caminhando aquela hora, mas eu comecei a ver pelo GPS que as praias eram um pouquinho, não é longe, mas era uma boa caminhada. Então eu preferi não arriscar e voltei pra cá, porque aqui pelo menos eu vi que a praia é boa. Nos vemos! Nos vemos! Salud! Então já tô me despedindo de Saranda. Essa é a última vez antes de voltar para minha casa, obviamente. Essa é a última vez, antes de voltar para minha casa, obviamente, porque eu estou vendo o mar. Fique com o capítulo de hoje. Bom dia, povo. Acabou o Suco Era Doce. A vida de praia, baladas, festas, mulheres. Não, mentira, não teve nada disso. Mas praia teve, vocês viram. Agora, indo pro terminal, né, entre aspas, né, pra praça, na verdade. Pegar o meu busão pra capital. Agora são quase 8h10, meu busão é 8h30, dá tempo de sobra, porque é rapidinho daqui até lá. Creio que serão mais 5 ou 6 horas de viagem, pelo que eu vi na internet. Não sei se é micro-ônibus, se é ônibus grande, porque ontem quando eu fui comprar passagem, eu vi tanto furgão, como eles chamam aqui, né, furgão, que é as vans, e vi também um ônibus um pouco maior. Ambos iam para Tirana. Eu acho que é de acordo com a demanda. Se tem muita gente, eles põem no ônibus. Se tem pouca, tem um australiano que tá no meu rosto. Eu tava no meu quarto, inclusive. Deixa eu subir por aqui. Que ele também vai pegar o mesmo ônibus, o mesmo horário que eu. Não sei se ele já foi na frente, que ele tava me esperando. Enquanto a gente tomava café, eu ainda fui terminar de arrumar minhas últimas coisas. Ele já tava tudo pronto. Aí eu não vi mais. Não sei se ele já foi na minha frente ou se ele ficou até agora me esperando. Mas ele vai no mesmo ônibus que eu, só que ele não vai pra Tirana. Ele vai pra Tirana, mas vai descer lá e vai pra Skoder, aquela cidade lá na fronteira com Montenegro. Alguns momentos depois. Bom, já tô na van. É basicamente um micro-ônibus mesmo que vai. Já coloquei minha bagagem lá. E esse aqui, detalhe, assento numerado, tá? Ó. O meu é o número 5. Eu lembro que estava escrito no papel, mas achei que não, aqui os caras respeitam. Quando eu mostrei, falou, ó, number 5, então, organizado esse aqui. Agora são 8h15, pela previsão são 8h30, então daqui a 15 minutos ele sai. Agora deu calor, tirei a blusa, mas estava frio, apesar do sol estar bem forte. Previsão lá em Tirana também é de sol, pelo que eu vi na internet ontem. Aliás, a previsão é de sol por uns bons dias. O meu próximo destino também. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm... Bom, a gente parou num lugar aqui, agora são 15 para as 11. 2 horas e 15 mais ou menos
de viagem até agora. O cachorro tá animado aqui. A gente parou num lugar aqui no meio da estrada. Essa é o micro-ônibus que tá trazendo a gente. Está levando até Tirana. A gente ainda tem o que? Mais umas, sei lá, são 2 horas e pouco de viagem. São acho que 5 horas ao todo. Ainda tem chão, ainda tem chão. A gente tá, deixa eu ver no GPS se ele identifica onde a gente tá. Cara, ele tá em algum lugar perto de Silenice, sei lá o nome da cidade. Enfim, fez uma pausa, foi bom para esticar um pouco as costas. Tá bem desconfortável a viagem. Tá bem ruim, o banco é meio duro, não reclina. E ainda por cima onde eu tô sentado, olha só, ali é meu banco. O extintor de incêndio tá bem no meu pé. Então, além de tudo, ainda não consigo esticar o pé por causa do extintor de incêndio. Mas eu chegar vivo lá. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never. 1 hora depois. Boa tarde, povo. Já estou em Tirana. Só estou começando a gravar agora porque minha chegada aqui foi bem caótica. Para começar, quando eu cheguei no terminal lá, no regional, aí tive que procurar qual era o ônibus que eu pegava para vir para esse outro terminal, que é o terminal internacional, que foi por onde eu cheguei da outra vez. Aí ninguém sabia muito bem explicar, mas eles tentam. Até que alguém me falou, ó, vai pro outro lado ali que é aquele ônibus. Aí tinha um ônibus parado no ponto, que ele já tava para sair, inclusive o motorista ainda me esperou. Entrei meio que correndo. Aí fiquei mostrando o GPS que eu tinha pinado nesse terminal. Mostrava pra todo mundo, pô, esse ônibus passa ali perto. Aí um fala com o outro fala com um, até que um senhor olhou e falou, passa ali perto. Aí no final, quando foi chegando perto, o motorista deu um berro lá da frente pro cobrador, falou, ó, fala pro mim, acho que ele deve ter falado isso, né? Fala pro rapaz que é aqui e tal. Aí o cara já parou o ônibus pra mim, me indicou, ó, vai por ali, entra ali. Então, é isso que eu falo dos albaneses, cara. Eles realmente te ajudam. Meu, os albaneses são sensacionais, cara. Sensacionais mesmo. O que eles puderem fazer, mesmo não sabendo falar inglês, mesmo não entendendo, eles dão um jeito de te ajudar. Então, vou falar pra vocês. Hoje é meu penúltimo dia aqui na Albânia. E, na boa, é um país que vai entrar facilmente pro meu top 5 de países que eu mais gostei. Muito bom. Já vim aqui no outro terminal antes, tipo, meu hostel. E já comprei a passagem pro meu próximo destino. Vão acompanhando aí que vocês vão saber pra onde eu vou. E outra coisa também, o ônibus até que... Eu achei que o ônibus ia chegar tarde pra caramba, porque o motorista dessa vez veio bem devagar, bem devagar. Ao contrário daquele de Iberati pra Girocaster que voou, esse veio bem devagarinho. Achei que ele ia chegar tardão. No final chegou 1h30 no terminal, chegou antes até do horário previsto. Aí deu tempo de eu ainda pegar o ônibus, de eu ir comprar passagem, de eu fazer tudo. E agora sim eu vou pro meu rosto. Mas cansei, essa mochila tá pesada. Tem comida dentro. E aí eu vou pro mesmo rosto que eu fiquei da outra vez, dar uma descansada e começar a explorar. E tá um calor insuportável, galera. Olha, tá um sol fritante. Tá bem quente mesmo. 2 horas depois. Bom, já me hospedei, já tô tudo certo, já achei meu rosto. Agora eu vou comer no mesmo lugar que eu tinha comido quando cheguei. E olha só o rango que eu pedi. Isso aqui é um rango que eles chamam de Special Chicken. Esse rango todo aqui, com essa coca, 600... Foi 450 da comida e 150 da coca. Deu 600 leque, dá 5 euros e pouco. Pela minha conversão aqui, porque eu passei o cartão da Wise aqui, deu menos de 30 reais nisso tudo aqui. E é comida pra caramba. É frango, batata, vem um creme aqui que eu não sei o que é. Tomate, repolho roxo, cebola. E esse pão aqui que eles comem muito, que é o pão pita, e mais a batata frita.
frango tá muito bom mesmo. Valeu muito a pena. O frango aqui é bem bom. E é bem na esquina da Praça Scandenberg aqui, fica bem quase de frente. E ainda tem Wi-Fi liberado. Fast Food Albânia é o nome do lugar. Galera, senti um borbute agora, comi pra caramba, ó. O lugar é aquele ali, ó, Fast Food Albânia. Bem aqui na frente da Praça Scandenberg, pra onde eu me dirijo agora. Eu vou fazer de novo uma breve explicação do lugar aqui, porque eu tenho quase certeza que os vídeos que eu gravei no dia que eu passei por aqui corromperam, porque eu tinha trocado o cartão, eu tava com aquele problema de não ter tido internet no hostel onde eu tava, e o meu celular tava cheio, tava com a memória cheia, e eu não conseguia passar pra nuvem. E aí eu usei aquele outro cartão que eu tinha conseguido arrumar, só que ele corrompeu no meio quando eu tava no bunker. E aí eu acho que eu perdi os vídeos que eu explicava aqui. Então vamos lá, vamos chegar aqui, ó. Essa aqui é a Praça Scandenberg, que é a praça central, a praça principal aqui de Tirana, onde tem vários prédios públicos. Primeiro vamos falar novamente sobre a Albânia, né? Bom, o nome Albânia vem de uma tribo que viveu aqui, que eram os albanos. Eles se originaram do povo ilírio, que inclusive era o nome desse lugar no início, só que era o reino da Ilíria, há muitos e muitos anos. Foi conquistada pelos romanos em 168 a.C. Em 395 depois de Cristo, quando houve a ruptura do Império Romano e Império Bizantino, aqui ficou para o Império Bizantino, até que no século XV chegaram os otomanos. O único período que esse país não foi dominado por algum estrangeiro foi entre 1443 e 1478, graças à pessoa que está aqui nessa praça, que eu já vou falar sobre ela. Ele liderou uma revolta contra o exército otomano, contra o Império Otomano, melhor dizendo. Resumindo, tá? Isso é bem um resumo, porque esse negócio de conquista, os eslavos também tiveram por aqui, os búlgaros também tiveram por aqui. Mas somente em 1912 a Albânia se tornou um país independente, né, durante a Primeira Guerra Balcânica, quando o Império Otomano foi derrotado. Eles eram dominados pelos otomanos e ficaram independentes desde então. Porém, em 1939, o presidente aqui da Albânia era muito amigo do Mussolini. O Mussolini, em troca, simplesmente foi e anexou a Albânia à Itália. E aí, com a rendição dos italianos em 1943, foram os nazistas, os alemães, quem tomaram a Albânia. Em 1944, os guerrilheiros da Frente de Libertação Nacional derrotaram os nazistas e assumiram o poder. E aí o secretário-chefe do Partido Comunista aqui da Albânia, que era o Enver Hoxha, assumiu o poder e ficou até 1985, quando ele morreu. Ainda até 1991 a Albânia continuou ainda vivendo sob o regime comunista, porém em 92 o país teve as suas primeiras eleições livres oficiais, e aí desde então o país vem se desenvolvendo, vem tentando se reencontrar. Falando sobre o Enver Hoxha, ele era secretário, como eu disse, do Partido Comunista, e implantou na Albânia uma ditadura que foi bem severa. Foi talvez uma das mais, se não a mais severa que existiu. A Albânia inclusive chegou a ser chamada de Coreia do Norte da Europa. Por quê? No início, quando ele implantou o sistema do comunismo aqui na Albânia, ele tinha parcerias com a União Soviética, com a China. Já dessa época ele já era brigado com a Iugoslávia, ele já rivalizava com o Tito, que era o ditador lá da Iugoslávia. Eles já não tinham boas relações. Com o tempo ele rachou com a União Soviética, mas ainda manteve contato com a China, ainda manteve a aliança com a China, tanto que a China financiou muitos projetos aqui, enviou muita mão de obra especializada, engenheiros, pessoas, para ajudar o país. Ele conseguiu implantar uma industrialização razoável, uma mecanização da agricultura. Por outro lado, ele estatizou tudo que era empresa, indústria, expropriou a propriedade privada, enfim, acabou com a propriedade privada. Então quem tinha gado, carro, apartamentos, qualquer bem
Passou tudo para a mão do governo, as pessoas não tinham posse mais nenhuma. E vamos além, ele inclusive proibiu as religiões no país. A Albânia foi até hoje o único país do mundo oficialmente ateu. Ser ateu era obrigação, não é que você não podia só ter religião, você era obrigado a ser ateu. Era a religião oficial do país, era um país ateu. E ele mandou destruir ou fechar várias igrejas, mesquitas, pouca coisa foi preservada. E na década de 70, a última parceria que ele tinha, que era com a China, ele rompeu pelo seguinte, porque os chineses começaram uma reaproximação com os Estados Unidos. E ele achou isso, como é que fala? Achou que a China estava se abrindo demais, estava, sabe, tá se ocidentalizando muito. Então ele rompeu as relações também com a China. E aí desde então o país ficou totalmente isolado, totalmente, até 1991. Não tinha relações com ninguém, estrangeiros não podiam entrar, albaneses não podiam sair do país. E a coisa ficou complicada. As fronteiras eram muito vigiadas, inclusive o passeio que eu fiz no bunker no primeiro dia, vocês devem ter visto que tinha até cachorros que eram treinados para ficar na fronteira para atacar as pessoas que tentassem sair do país. E ainda falando sobre o Enver Hoxha, eu não sei se eu cheguei a falar isso quando eu estava no bunker, mas eu vou falar de novo, que se não salvou daquela vez, fica salvo agora. O cara era tão paranoico, porque como ele se isolou de tudo, ele brigou com o Stalin, ele brigou simplesmente com o Tito, com o Stalin e com Mao Tse Tung, apenas isso. Então ele ficou com medo de que quisessem invadir a Albânia, como se alguém fosse querer invadir a Albânia, com todo respeito, né? Se tivesse alguma coisa que interessasse. Então ele mandou construir, para vocês terem uma ideia, a Albânia é um país que é um pouquinho maior que o estado de Alagoas. Tem mais ou menos 3 milhões de habitantes. Ele mandou construir simplesmente 175 mil bunkers por todo o país. Então é comum você andar pelo país e ver bunker. Eu, por exemplo, na estrada de Girocastra para Saranda, eu vi 2 bunkers. Agora, vindo de Saranda para Tirana, eu passei num lugar que tinha uns 4 ou 5 assim pequenininhos, um do lado do outro. E o pior é que é uma estrutura que não dá nem pra fazer nada, assim, não dá pra simplesmente destruir, porque é mais caro até do que construir, porque são centenas de galerias, túneis, é toda uma estrutura que tem ali, que não é só aquela cúpula que tem do lado de fora. Então sairia mais caro desfazer do que fazer. Então eles simplesmente abandonaram. Aí tem um que é aquele que eu visitei, que é aqui perto, e tem um na saída de Tirana, fora, que são os Bunker Art, o 1 e o 2. Eu fui no 2, tem um, fica uns 6 km para fora aqui da cidade. E tem aquele de Girocastra que eu não fui, infelizmente, porque estava fechado, que é o túnel da Guerra Fria, que é um bunker também, basicamente, é a mesma coisa que esses. Bom, e agora vamos falar sobre o cara que dá nome a essa praça aqui, que é esse glorioso cidadão aqui, que está nesse imponente cavalo, que é o Skanderbeg. Quem foi Skanderbeg? Não, tem que... Estava aqui explicando, fui interrompido com o senhor insistindo que eu comprasse os ímãs de geladeira ou chaveiros dele, mesmo eu falando que não estava afim, mas enfim. Esse senhor aqui... Nossa, peraí, deixa eu sair do sol que tá bem na minha cara ali. Esse homem aqui que está nesse cavalo é o Skanderbeg. E qual é a história dele? Ele na verdade se chamava George Castriani, uma coisa assim, eu vou pôr escrito depois que eu não sei pronunciar corretamente. Eu comecei a gravar, mas eu percebi que eu fiquei numa posição que o sol ficou muito atrás de mim, então ficou ruim, vou refazer. Bom, qual é a história dele? O nome dele, como eu falei, era George Castriani, e o pai dele era um senhor da Albânia Central, era alguém importante. E todas essas pessoas pagavam tributos para o Império Otomano, obviamente. E além disso, o Império Otomano tinha um costume de pegar os filhos, principalmente os filhos homens, de todas as pessoas dos países os quais eles, dos territórios que eles dominavam, eles pegavam os filhos e levavam lá para a sede deles, lá para Istambul, enfim, para estudarem conforme os costumes deles e também treinarem no exército deles, servir o exército deles. Inclusive, não que caiba nesse vídeo, mas só para dar um exemplo, o próprio Vlad, que é o Conde Drácula, vamos dizer assim, né, que a gente sabe que não é, mas enfim, Vlad Tepes, lá da Romênia, passou por isso também. Ele também, quando era criança, foi levado com os irmãos
para Istambul para poder treinar, estudar, enfim, era uma forma de que eles mantivessem esses senhores também sob controle. Por quê? Porque qualquer revolta, qualquer coisa que acontecesse, os filhos deles estavam lá com eles. Então, bom, Skanderbeg foi levado com os irmãos pequenos lá pelos otomanos, foi treinar, tudo. Só que ele era um cara que se destacou, porque ele era um cara extremamente habilidoso, inteligente, e ele começou a se tornar um grande líder. Começou a liderar tropas, tal, tanto que ele acabou virando um general. E aí vem a origem do nome dele, porque eles acharam que ele era um cara tão bom, que ele podia ser um grande conquistador. E aí eles comparavam ele com o Alexandre o Grande. Só que Alexandre, o nome Alexandre, meu nome, fui descobrir isso até durante a pesquisa. Em turco, a versão de Alexandre é Iskander. Iskander seria Alexandre em turco. E Bey é a palavra para rei em turco. Então eles começaram a chamar ele de Rei Alexandre, ou seja, Skander Bey. Só que, claro, traduzindo para a língua que se falava aqui, que é meio que o albanês, ficou Skanderbeg. Então por isso que ele era chamado de Skanderbeg. E a grande sacada foi quando ele foi fazer foi lutar uma batalha aqui na cidade de Nis, que hoje pertence à Sérvia, contra os húngaros, que eram inimigos dos otomanos. Só que juntamente com outros 300 soldados, ele simplesmente se rebelou e passou a enfrentar os otomanos. Ele passou a lutar contra. Ele pegou tudo que ele aprendeu, todas as táticas, ele sabia como é que os otomanos atacavam e passou a usar contra os próprios otomanos. E com isso, aquele período que eu falei de um curto espaço de tempo que os albaneses ficaram sem dominação estrangeira, ele simplesmente conseguiu afastar os otomanos daqui. Ele liderou várias revoltas, liderou os exércitos aqui, e o mais importante é que ele foi importante não só para a Albânia, mas também para outros países, porque o que acontece? A Albânia seria uma espécie de trampolim, tipo, daqui eles podiam chegar à Itália, chegar a outros países. E enquanto Skanderbeg foi vivo, ele conseguiu impedir esse avanço dos otomanos. Ele atrasou o avanço dos otomanos, até que ele morreu. E aí, após a sua morte, a resistência até tentou continuar, mas não surgiram líderes tão bons quanto ele. Então os otomanos acabaram dominando aqui de novo e depois foram avançando. Mas isso faz com que ele seja o grande herói aqui da Albânia. Inclusive a imagem dele está na nota de 5.000. E hoje é comum você ver ruas. Lá em Saranda tinha uma rua chamada Skanderbeg, que era perto do meu hostel. Praças, tudo com o nome de Skanderbeg aqui. Ele é simplesmente a figura mais querida, o herói do país. E aqui nessa praça chegou a existir uma estátua do ditador, do Enver Hoxha, que obviamente depois que o regime caiu, eles derrubaram a estátua dele. E essa praça aqui, que já se chamava Skanderbeg, durante o período da ditadura, eles chegaram a mudar o nome da praça de Praça da República, que obviamente quando acabou o regime, a primeira coisa que fizeram foi voltar ao nome antigo, porque o cara é um herói e mereceria todas as homenagens. Bom, este prédio que está aqui na minha frente, aliás, isso aqui não tinha no dia que eu vim aqui, estava aberto. Vai ter algum evento de alguma coisa aqui que estão montando. Tanto que tem o letreiro da cidade ali, ó. Eu tirei uma foto, eu coloco aqui a foto. Ali onde está esse prédio é o Palácio da Cultura, que é a ópera da cidade. E aqui no lugar desse prédio funcionava o antigo bazar. Então antigamente o bazar da cidade, que hoje fica mais para lá, funcionava nesse local. Aquele prédio ali é o Museu de História Natural. Ali é um banco. E aqui no entorno vocês podem ver que estão construindo vários prédios, olha só. Um aqui bem grande, com uma arquitetura bem diferente. Outro aqui. Outro ali. Mais prédios aqui. A Albânia hoje eles estão construindo muita coisa aqui. Aquele prédio bonitão também ali, com uma arquitetura toda diferente. Tanto é que Tirana vem sendo considerada a capital, a cidade inovadora da Europa, porque estão cada vez mais investindo na construção civil e assim, construções diferentes, construções interessantes. Bom, chegando aqui, nós temos essa torre, que é a torre do relógio. Inclusive o horário tá bonitinho aqui, ó,
5,10, tá certinho, quase 5,10, né? Essa torre, ela tem 35 metros e é de 1822. Eu vi em alguns lugares que dá pra subir nela, mas aparentemente tá fechado. E já aqui bem do lado da torre tem essa mesquita aqui, que é do século 18, me parece. Tá ali, ó, 1793, o ano da construção dela. É de 1793 e ela foi reformada, restaurada em 2021, agora, recente, pelo governo da Turquia. Aí o horário de visitas, pela manhã das 9 ao meio-dia, à tarde às 13 horas, das 13 acho que às 13h15, da 1h30 às 13h15, e à noite das 4h30, 4h30 para eles é noite, das 4h30 às 5h30. É o horário que pode fazer visitas. Bom, esse lugar aqui fica no meio de uma praça, é um monumento chamado de Monumento da Amizade, ó, comemorando a amizade entre os povos da Albânia e do Kuwait, 2016. Não sei exatamente o que é, eu tentei pesquisar, mas não vi o que aconteceu. Mas fizeram esse monumento aqui, bem no meio dessa praça, atrás da Praça Skanderberg. A Praça Skanderberg é ali e tem esse monumento aqui. Bom, segundo meu GPS, diz que aqui é o New Bazar, mas não tô vendo nada de Novo Bazar não. Ah, tá. Acho que é aqui. Ah, eu acho que é aqui ou não. Só que tá com mais cara de bazar aqui. Não tá tendo muita coisa não. Isso tá parecendo mais um calçadão de restaurantes, de bares. Ah, tá. Acho que tem um galpão ali. Deve ser ali. Vamos ver. Ah, tá. Esse aqui eu tinha visto vídeos. É uma espécie de um mercado. Na verdade não é nem um bazar, é um mercado, ó. Olha só. É um mercado bem interessante aqui, ó. Eu acho até que tivesse fechado pelo horário. Eu ia deixar. Ó. Tá vendo? Como se fosse um mercado mesmo, ó. Vende de tudo. Ó, nozes, frutas secas. 500 tipos de azeitona, damasco seco. Ó, frutas secas, frutas normais. Ó, tamanho dos morangão aqui. É tudo isso que vende aqui. Agora não tem muita coisa aberta, ó. Dá pra ver que muita coisa tá fechada. Acho que pelo horário, são 5 da tarde, eu acho. 5h30 quase. Me admira ainda ter coisa aberta aqui. Eu ia deixar pra vir nesse lugar amanhã, porque eu achei que não ia ter nada. Então, apesar que acho que basicamente vai ser isso. Não vai fugir muito disso, não. Aqui, ó, cachaçinha, mel, cigarro. Aqueles fumam demais. Esse aqui é a carinha do lugar em geral, ó. Duas barraquinhas, um lugarzinho arrumado, bonito. E aqui no entorno você vê que tem vários bares, restaurantes, cafés. Só que à noite provavelmente deve ser um lugar que enche de gente, deve bombar bastante aqui. Pensa numa briga para atravessar a rua, tá parecendo, tô me sentindo no Cairo de novo. O Cairo é assim, aqui carro sobe na calçada, porque os caras dão ré no modo foda-se. Olha só a barbeiragem que o povo faz aqui. Para atravessar aqui, você tem que se metendo praticamente na frente dos carros, ó. Vai passando aqui, passa carro, passa bicicleta, passa jumento, passa tudo. Você pisa na faixa, mas vai no modo aventura. Uma coisa que eu achei muito legal que eu vi aqui em Tirana é isso. Olha só como é que funciona os semáforos aqui, ó. Não é só o semáforo, o poste todo, ó. Pode ver que ele tá vermelho pra lá, ó, amarelo, tá verde e vermelho pra lá. Aí, ó, ficou vermelho aqui e ficou verde do outro lado. E aí acende tudo, tá? Ali também, ali provavelmente tá aceso pro outro lado, que eu não tô vendo. Eu só vi isso aqui em Tirana, lá em Berate, em Girocasta e em Saranda não tinha. Eu tinha reparado no primeiro dia aqui, mas achei muito legal.
Voltei para aquela praça que tinha o Monumento da Amizade. E segundo diz o GPS, essa aqui é a estátua do soldado desconhecido. Partisãs, os partisãs que lutaram contra os nazistas. Então, aqui é uma área que tem uns prédios bonitos mesmo. Olha esse prédio aqui, ó. Então, aqui também tem uns prédiozinhos. E aqui em contraste uns prédios velhos, né? Ainda aqui. Ó, ali também. Então eles realmente estão fazendo prédios bem novos, bem modernos aqui em Tirana. Eles estão investindo nisso. E outra coisa que é engraçada aqui, olha só, eles têm as faixas de pedestre coloridas. Muitos lugares aqui são assim, ó. Diferente. Eu vou depois procurar o nome dessa rua aqui porque eu não tinha salvo ela no Maps não. Mas ó, tem vários, vocês podem ir vendo, ó. Tem um monte de cafés, restaurantes, é um boulevardzão sem carros, que é muito bom, é muito comum por aqui, né? Você ter esses calçadões aqui pelos países que eu visitei, pelo menos. Esse monte de calçadões que não tem carro, nada, então as pessoas podem andar, ó, passear com cachorro, podem fazer uma série de coisas aqui. E é bem interessante. Agora já tá quase 6 horas, tá escurecendo, e aí começa a ter esses barzinhos aqui. Que interessante, aqui um ônibus loja. Olha só que da hora. Então um ônibus de roupas tradicionais, de roupas típicas aqui, ó. Interessante demais. Pra quem se interessar, ó, fica bem nesse calçadão aqui. Uma outra curiosidade que eu vi também no vídeo é esses prédios assim, ó. Esse aqui, por exemplo, que eu não sei o que é, mas é alguma coisa pública. Olha como ele é colorido. E a Albânia, que era um país que até 1991 viveu sob o regime comunista, geralmente países comunistas são aquela coisa mais acinzentada, aquele tom de cor igual. E no caso aqui, em 2001 assumiu um prefeito chamado Edi Rama, que ele era artista plástico, era pintor, e ele ficou de 2001 a 2011 como prefeito de Tirana. E quando ele se elegeu prefeito por ser artista plástico, o que ele fez? Mandou colorir vários prédios da cidade. Então aqui em Tirana você vai achar muitos prédios coloridos. E o trabalho dele foi tão bom, não só, claro, colorindo prédios, obviamente, ele fez um trabalho bom, que em 2013 ele assumiu como primeiro-ministro da Albânia. E pelo que eu vi, não sei se está correto, parece que até hoje ele ainda é o primeiro-ministro do país. Olha esse prédio, que bonito. E sobre o que eu estava falando, ali está um prédio colorido, e ó, nesse terreno aqui, ó, muito provavelmente eles vão fazer isso aqui, ó. Olha só o estilo do edifício aqui. Não tem ninguém passando. Olha só. Parece ser um anfiteatro, não sei, ó. Olha o designer do troço aqui. Tá vendo? É esse tipo de construção que eles estão fazendo aqui na Albânia. É esse tipo de prédio aqui. Bom, são 6h05 agora, mas eu vou voltar um pouco mais cedo, porque eu preciso passar no mercado ainda para comprar algumas coisas para janta, que eu tenho só macarrão, mas não tenho mais nada, não tenho nem mistura. E também preciso resolver algumas coisas pessoais. Então, como amanhã eu vou ter o dia inteiro, eu levanto cedo, tomo café, e aí eu vou fazer o restante dos lugares que ficaram faltando para visitar aqui. Mais tarde. Ganhei de presente aqui essa cachaça aqui dos Balcãs, chama Rakia. Um cheirinho de pinga artesanal. Tem cheiro de cachaça artesanal. Vamos ver qual é que é. Ok.